esse é um tema, como o Pedro disse, é um tema que é muito importante. Quem acompanha aí as coisas que eu costumo trabalhar, eu sou um dos responsáveis aqui em Brasília pelo grupo do Amigos de Labri. Não sei se vocês conhecem, mas o Ministério do Labri leva esse tema muito a sério. Então, ele é um tema muito caro assim, para mim e para quem conhece um pouco mais da história do Francis Schaeffer, da Edith Schaeffer. E é muito bom poder compartilhar isso com a OMP da nossa igreja. E eu acho que é interessante vocês observarem que o tema principal é a hospitalidade cristã, mas eu acho que o nosso grande foco é tratar a hospitalidade como essa morada do amor. Isso vai ficar claro ao longo da palestra, mas foquem nisso, nesse subtítulo, a morada do amor, ou a manjedoura do amor. Talvez seja uma boa forma de definir o conceito de hospitalidade. A questão é, por onde começar? Antes, eu gostaria só de mostrar por onde a gente vai passar. Eu dividi a palestra em 4 partes, uma parte introdutória, que é larga, mas ainda assim introdutória. Uma possibilidade de definição, a gente precisa esboçar uma boa definição do que seja hospitalidade, os princípios bíblicos da hospitalidade, especificamente 2 princípios, ou melhor, 2 fundamentos do conceito de hospitalidade, e a gente vai refinar um pouquinho mais o conceito. E se der tempo, a gente vai para as conclusões práticas. Então, essa é a ideia. 4 partes. Novamente a pergunta, por onde começar a estudar esse tema? Gente, o primeiro ponto é o seguinte, é óbvio que existe uma relação muito próxima entre o conceito de hospitalidade e o conceito de amor, né? Sempre quando a gente fala sobre hospitalidade, automaticamente a gente pensa na virtude do amor. Então eu acho que aí a gente tem um bom ponto de partida. Eu vou falar um pouco mais sobre essa virtude do amor e, na verdade, eu vou levantar 2 problemas que surgem quando a gente tenta lidar com isso de forma mais próxima. E o meu palpite é que o conceito de hospitalidade resolve esses 2 problemas. Então, a gente precisa mapear essas questões que surgem quando a gente fala sobre o amor que está completamente vinculado à hospitalidade. E, em grande medida, nosso foco aqui é tentar estabelecer essa relação correta entre amor e hospitalidade. Como é que a gente consegue conectar esses 2 conceitos para entender de fato o que a hospitalidade é? Então, a gente vai começar por aí. E, gente, de cara, uma das principais marcas do cristianismo é o amor, né? Enfim, é até óbvio dizer isso. Mas desde muito cedo, gente, o cristianismo selecionou 3 virtudes principais. Só para ficar claro que, de fato, essa é uma das marcas cristãs. Então, você tem a fé, a esperança e o amor, que foram reconhecidas ao longo da tradição da igreja como virtudes teológicas. E o que a gente quer dizer com isso? Elas são virtudes teológicas porque elas emergem na vida do cristão a partir do momento que a pessoa tem uma relação genuína com Deus. Inclusive, é por isso que quando o apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, quando ele reconhece que aqueles irmãos lá de Tessalonicenses, eles estavam crescendo em fé, eles tinham esperança em Jesus, e eles demonstravam abnegação no amor deles, Paulo fala que ele reconhece, ao enxergar isso, a eleição desses irmãos. Ou seja, essas virtudes, elas servem para qualificar a nossa experiência religiosa como uma experiência genuína. Isso é algo muito interessante. Quer dizer, se a pessoa tem fé, esperança e amor, de fato, ela é uma verdadeiramente cristã. A sua relação com Deus é genuína. Então, esse é um tema fundamental. A gente vai focar na questão do amor, mas é importante vocês conseguirem enxergar o centro de importância que esse tema tem na tradição cristã. E dessas 3 virtudes, a maior delas, com certeza, é o amor. É o amor, sem sombra de dúvida. Mas a questão é, qual é o problema, gente? O primeiro problema, claro, eu vou levantar 2 problemas, tá? O problema da implausibilidade do amor e o problema da definição do amor. E vocês vão ver que isso tem a ver com hospitalidade. O primeiro problema é o seguinte:
Se de fato é verdade que o cristianismo diz que o amor é algo genuinamente e singularmente cristão, logo, a gente não acharia, por exemplo, esse conceito numa outra cultura. E parece estranho dizer isso hoje, né? Porque, em grande medida, pelo fato da nossa sociedade contemporânea ter sido fortemente influenciada pelo cristianismo, a noção, a valorização da virtude do amor é algo que está em todo lugar. Então, por exemplo, ninguém, por exemplo, negaria que o ato de se sacrificar pelo outro, pelo mais fraco, de proteger aquele que está indefeso, que é mais vulnerável, ninguém diria que isso é ruim ou que isso é menos importante. A nossa sociedade valoriza isso. Ela pode distorcer esse conceito. Mas isso é considerado um dos principais valores, um dos principais bens na hierarquia moral da nossa sociedade. Mas o ponto é, gente, nem sempre foi assim. Em grande medida, a gente valoriza na sociedade ocidental. A gente valoriza o amor por causa de uma história de conquista cristã muito longa. Por exemplo, se você for para a literatura clássica, você não vai encontrar essa noção cristã de amor, um amor que é uma autodoação, que é um amor sacrificial, né? Aquele amor que vai em direção ao mais fraco, ao mais vulnerável, ao miserável. Você não vai encontrar na literatura, tanto romana quanto grega, uma valorização dessa virtude como a mais nobre de todas as virtudes. Pelo contrário, se você vê, por exemplo, a literatura clássica, quem é o herói dos romanos? Diferente um pouco dos gregos, mas quem é o herói do romano? É Aquiles, né? É o homem forte, que mesmo sabendo que vai morrer, ele vai para a guerra para conseguir estender o nome dele ao longo de toda a história. Então, Aquiles é aquela pessoa que não se dobra. Ele quer que o nome dele seja reconhecido e ele, por assim dizer, valoriza a sua força. Ora, dizer, por exemplo, para um Aquiles e para esse imaginário heróico, tipicamente romano, dizer para eles que alguém que é forte morrer no lugar de um bandido, que isso é virtude, isso seria, no mínimo, estranho para o imaginário greco-romano. A questão é que o que influenciou que, num ponto da nossa civilização, algo mudou radicalmente? O amor assumiu como uma das principais virtudes. Gente, foi claramente o advento do cristianismo. Foi por causa da fé cristã no século I e ao longo da história da igreja que o mais fraco foi colocado no centro do cuidado do amor cristão. Então, essa noção de um amor sacrificial que vai em direção ao mais fraco, isso é tipicamente uma conquista cristã. Mesmo que seja assim, mesmo que isso tenha acontecido, gente, o meu ponto e o grande problema que eu quero enfatizar aqui é que, mesmo com essa ênfase cristã ao longo da história ocidental, nunca conseguiram, de fato, estabelecer uma conexão entre essa abordagem cristã do amor com o conceito de sociedade, de política, de vida comum. De alguma forma, gente, esse princípio de autodoação típico do cristianismo, que a gente aprende a partir do exemplo máximo de Cristo, nunca se coadunou completamente, nunca pôde ser conectado, harmonizado com uma visão da sociedade, com uma visão sobre política, sobre economia. Eu vou tentar aqui mostrar 2 exemplos disso, tá? Em grande medida, isso emerge mais na modernidade. Eu vou dar 2 exemplos, um em filosofia política e um outro em filosofia econômica. Gente, eu juro para vocês que isso tem a ver com hospitalidade, tá? Segura um pouco aí e acompanhe o argumento. Mas olha só essa citação na obra, uma obra famosa de Maquiavel, está lá no Príncipe, né? E aqui, o autor, o próprio Maquiavel, ele está ensinando como ser um bom governante. Ele está dando sugestões. E ele está desenvolvendo uma nova ciência política, né? Exatamente a gente está naquele período onde está surgindo a nova ciência da política moderna, que vai influenciar bastante a noção moderna de Estado-nação. Eu acho que vocês conhecem um pouco esse contexto. E aqui eu cito, Maquiavel está dizendo, o que é um bom governante para ele? Quem quiser praticar a bondade, isso é para o governante, tá? Para o príncipe.
Quem quiser praticar a bondade em tudo o que faz, está fadado a sofrer entre tantos que não são bons. É necessário, portanto, que o príncipe que deseja manter-se aprenda a agir sem bondade, faculdade que usará ou não em cada caso, conforme seja necessário. Gente, olha que interessante. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando que se o cara de fato quiser ser um bom governante, alguém que consegue manejar de forma sábia a arte da política, ele não pode ficar dependente da moral cristã. É basicamente isso que ele está propondo. Ou seja, o príncipe, o bom governante para Maquiavel, é aquele que consegue separar completamente a ordem moral do cristianismo, baseada no amor, da sua prática política. Ou seja, para ele, o bom político tem que conseguir se tornar independente do ímpeto do amor sacrificial. Quer dizer, por que ele está falando isso? Ora, porque para você ser um bom governante, algumas vezes você vai ter que ser muito bom, mas em outras você vai ter que ser mal, para você conseguir lidar bem com o poder. O que a gente tem aqui, gente, é o surgimento, é o início de um processo moderno em relação à política de secularização da esfera política, que começou aqui na filosofia de Maquiavel. Quer dizer, um desvencilhamento da esfera moral cristã da esfera política. Ele está tentando colocar aqui uma pragmática política que não precisa se submeter aos princípios e à moral do cristianismo. Um outro exemplo interessante, bem mais para frente, tá? Já no século XIX, bem posterior a Maquiavel, é um exemplo de filosofia econômica. A gente poderia falar de filosofia social, na verdade. Ou melhor, de filosofia moral. Eu vou citar aqui uma das obras muito conhecidas do Adam Smith, que é um dos pais do liberalismo clássico, né? Escreveu essa obra magna aí, A Riqueza das Nações, e é considerado um dos pais do liberalismo clássico. Mas é interessante eu dar um contexto aqui anterior. Antes dele se enveredar de fato para a questão econômica, Adam Smith é primeiro um professor de filosofia moral. Isso é muito interessante. Tanto que antes dessa obra, ele escreve uma outra chamada Teoria dos Sentimentos Morais. E o que ele quer resolver? Adam Smith está querendo, de alguma forma, resolver o problema entre princípios morais e uma visão da vida em sociedade. É isso que ele quer coadunar. E é interessante porque ele oferece uma proposta que a gente conhece. Essa citação que eu vou fazer dele, não está aí no slide, é uma citação famosa. E o que ele está querendo mostrar é que Deus providencialmente, ou seja, ele utiliza do conceito de providência divina. De alguma forma, Deus providencialmente dirige as coisas, ele dirige a sociedade de um jeito que, mesmo que as pessoas, mesmo que os cidadãos sejam egoístas, no fim, mesmo que cada um busque os seus próprios interesses, Deus providencialmente vai gerar um processo impessoal que vai redundar no fim em benefício para todas as pessoas. Ou seja, mesmo que todo mundo egoisticamente busque e produza a sua própria riqueza, isso vai gerar um excedente que vai beneficiar a riqueza de todo mundo. Vou explicar melhor, mas antes eu gostaria de ler a citação dele. Gente, é uma citação um pouco longa, mas eu preciso que vocês prestem atenção. Ela é fundamental, tá? Aqui eu cito. Não é da benevolência do açougueiro e do cervejeiro ou do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse. Os ricos consomem pouco mais que os pobres, e apesar de seu natural egoísmo e rapinagem, embora eles queiram apenas a sua conveniência, e embora o único fim que eles propõem dos trabalhos, dos milhares a quem empregam, seja a gratificação dos seus próprios desejos vãos e insaciáveis, eles acabam por dividir entre os pobres os produtos de todos os seus aprimoramentos. Eles, os ricos, são levados por uma mão invisível, atenção nisso, a fazer praticamente a mesma distribuição das necessidades da vida que teria sido feita tivesse a terra sido dividida em proporções iguais entre todos os seus habitantes.
E assim, sem sabê-lo, avançam o interesse da sociedade e proporcionam os meios para a multiplicação da espécie. Tá, vamos tentar explicar aqui o que ele está querendo dizer. Essa é uma citação famosa, se você conhece Adam Smith, sabe um pouco de filosofia moral do liberalismo clássico, isso daqui para você não foi estranho. Mas deixa eu explicar melhor. Gente, Adam Smith está fazendo aqui o que a gente chama de, claro, já é um pouco crítico falar assim, mas ele já está secularizando o conceito cristão de providência. Então pensa nesse conceito cristão da providência divina. Ora, enquanto que lá atrás, Agostinho, por exemplo, Santo Agostinho dizia que, mesmo que as pessoas sejam más, Deus, porque é soberano, ele consegue extrair algo bom disso, e Deus de fato faz isso, né? Mesmo da maldade, Deus consegue extrair algo que é bom e que vai redundar para a sua glória. O que Adam Smith está fazendo é que ele está pegando esse conceito da soberania de Deus e está falando o seguinte, na verdade, o próprio egoísmo das pessoas é um tipo de ato benevolente. Porque mesmo que as pessoas busquem a sua própria riqueza, o seu próprio trabalho, elas vão acabar gerando um excedente que vai beneficiar o outro. E vai beneficiar a sociedade como um todo. Então, não tem um problema, isso é muito curioso, para Adam Smith, não seria um problema em si as pessoas buscarem a riqueza de forma egoísta. Porque no final das contas, por meio de uma mão invisível, isso vai, a partir de um excedente, beneficiar o pobre. Já que, por exemplo, é o que ele fala aqui, né? Já que, assim, o rico pode produzir muita coisa, mas ele vai continuar comendo como um ser humano normal, ele vai comer muito mais que um pobre. Então, quando ele produzir muito, ele vai empregar muito. Essa é a ideia, né, que está por trás do liberalismo econômico. E, gente, faz sentido aqui. Claro, eu tô fazendo uma crítica de pressuposto aqui, mas eu reconheço que tem uma coerência interna. Mas a questão é o seguinte, gente, por que eu estou dando esses dois exemplos? O que esses dois exemplos mostram claramente? Esse é o nosso ponto central. É que, ao longo da história, o amor, o conceito cristão de amor, de autodoação, de sacrifício pelo outro, de se esvaziar para pensar sempre no outro, no benefício do outro. Esse conceito de amor foi se tornando cada vez mais implausível na sociedade. Ou seja, o que esses autores estão dizendo é que não tem como você, de fato, viver coerentemente, levando o conceito cristão de amor, e você, por exemplo, querer desenvolver uma filosofia política a partir disso. Ou você querer desenvolver uma economia, uma visão cristã de sociedade e de trocas de bens econômicos a partir do conceito cristão de amor. Não tem como fazer isso. Quer dizer, porque se uma pessoa fica o tempo inteiro pensando no amor, ela nunca vai pensar nela mesma. E ela nunca vai conseguir viver. É isso que eles estão dizendo, em outras palavras. Então, olha que curioso, gente. Como é que a gente faz para trabalhar essa noção cristã, não simplesmente como uma ética individual, mas como é que a gente coaduna isso com a nossa visão de sociedade? Esses autores, de alguma forma, eles estão propondo uma separação entre ética cristã e a nossa visão social, política, econômica. Mas é claro que a gente não pode ir por aí, entende? Então, nessa palestra, eu não quero resolver esse problema. Isso fica para conversas posteriores aí, e fica... vocês podem ficar matutando aí. Mas o meu ponto é simplesmente mostrar um problema. Que a noção cristã de amor, e tem tudo a ver com o que a gente vai ver sobre hospitalidade, ela simplesmente não combina com a sociedade. Porque o amor, gente, já dizia o cristianismo, o amor só faz sentido dentro de uma relação vertical com Deus. É uma virtude teológica. É uma virtude que só emerge a partir de uma relação genuína com Deus. É por isso que o mundo não entende esse conceito. E ele tenta defender que essa visão tem que estar restrita à nossa esfera privada. Mas existe um outro problema quando a gente fala sobre o amor, que é um problema de definição teológica. Esse é o segundo problema. Aqui eu peguei alguns textos que vocês conhecem, a gente nem precisa se aprofundar muito, mas repare como parece haver um aparente conflito entre os dois textos. Eu peguei aqui Romanos 13, João 14. Esses dois textos mostram que o amor é uma atitude. E isso é verdadeiro. Né? A gente enfatiza muito isso, né? O amor não é um sentimento, o amor é um dever, é uma tarefa. Quando é que de fato você ama alguém? Quando você obedece os mandamentos de Deus e faz algo para alguma pessoa.
Não basta só ter um sentimento por aquela pessoa. A gente diz muito isso no cristianismo e isso é verdadeiro, ok? Então você tem isso em Romanos 13, né? O amor é o quê? É o cumprimento do amor ao próximo. Olha que interessante lá no versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, o amor se expressa no cumprimento da vontade de Deus. Lá em João 14, a gente tem algo parecido. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, novamente, uma sugestão de que o amor tem a ver com o cumprimento da vontade divina, da lei divina. Agora, deixa eu tentar mostrar o problema, esse aparente conflito. É óbvio que não é um conflito, tá, gente? A Bíblia nos contradiz aqui. A gente vai ter que resolver. Lá quando Paulo fala em 1 Coríntios 13 sobre o amor, naquele capítulo famoso, ele diz algo interessante. Ele fala assim, ó, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda, atenção nesse versículo 3, tá? E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, ele está falando do martírio, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Insisto nisso, gente. Olha que curioso que a gente tem aqui no capítulo 3. Paulo está falando assim, ó, da mesma forma que é verdade dizer que o amor se expressa na prática, se expressa no cumprimento da lei, isso é verdadeiro, a gente viu isso em Romanos, no Evangelho de João. Da mesma forma, gente, o amor não se esgota na mera obediência à lei. O amor se expressa nisso, mas o amor não se reduz completamente a uma obediência mecânica dos mandamentos divinos. Atenção! Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 13 que eu posso ter dons divinos, é isso que está aí no primeiro versículo. Eu posso, inclusive, ter o dom de profecia. Eu posso ter um conhecimento científico. Eu posso ter, inclusive, fé, e uma fé no mais alto grau. Atenção! Eu posso ser completamente abnegado no meu ato de amor. Lá em Tessalonicenses, Paulo, por exemplo, louva que os tessalonicenses eram abnegados no amor deles. Mas, gente, eu posso ter dons divinos, conhecimento, fé. Eu posso ser completamente abnegado nos meus atos em relação ao outro e, mesmo assim, não ter amor. Olha que curioso. Então, de fato, é verdade que o amor se mostra no cumprimento da lei. Mas também é verdade que, se a gente for definir de forma satisfatória o amor transcende a mera obediência da lei. Não anula a obediência, mas transcende, vai além. Existe algo na definição desse conceito que excede a mera obra que eu posso fazer. Então, não basta eu tentar fabricar mecanicamente o amor, não basta eu tentar alcançar a abnegação por mim mesmo. Isso não me transforma automaticamente numa pessoa amorosa. Porque claramente eu posso ter tudo isso e mesmo assim, diz o apóstolo Paulo, de nada disso me aproveitará, porque eu não tenho o quê? O amor. Então, existe algo no amor que é um pouco paradoxal, concorda comigo? É estranho isso, né? O amor é um problema para a sociedade e o amor é um problema quando a gente tenta, num primeiro momento, compreender o próprio conceito bíblico do amor. E como é que a gente soluciona isso, gente? Como é que a gente faz para definir corretamente a noção de amor? Finalmente, a gente entra no nosso tema, hospitalidade. O meu palpite é o seguinte, tá? É que quando a gente fala de hospitalidade, o conceito cristão sobre o amor fica mais claro. É como se a hospitalidade tivesse esse poder de evidenciar, de clarificar a noção cristã do amor sacrificial. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos supor, é como se o amor fosse um tesouro e o brilho desse amor, a evidência desse tesouro, se demonstrasse
pela noção cristã de hospitalidade. Claro, aqui eu já estou propondo um tipo de relação, né? Então, eu estou dizendo aqui que a relação entre amor e hospitalidade é uma relação de evidência, de clarificação. Quando eu olho para a hospitalidade, eu consigo enxergar o amor que antes, para mim, estava um pouco nebuloso. Eu acabei de mostrar que quando eu tento definir o amor, ele parece que tem algo que se escapa da nossa definição. Mas quando eu olho para a hospitalidade me dá uma concretude. Ela solidifica a minha visão que eu tenho do amor. Mas eu diria que a gente ainda não resolveu todos os problemas dessa relação correta, tá? Eu acho que tem mais dessa relação entre amor e hospitalidade que a gente tem que dizer. Bom, o primeiro ponto é o seguinte. A gente poderia, ao tentar estabelecer uma relação entre amor e hospitalidade, a gente poderia simplesmente dizer que dentro de uma lista que está dentro do que o amor é, a hospitalidade é um desses pontos. Então a gente pode falar assim, poxa, amar, o que é amar? Você poderia tentar ensinar alguém. Amar inclui obedecer os mandamentos, caridade, proteger o fraco, né? Atender o vulnerável, o órfão, a viúva, o pobre, o estrangeiro. Enfim, você pode dar exemplos práticos disso. Dar comida aos pobres, ao faminto. E aí, nessa lista, para tentar dizer o que o amor é, você adiciona dentro dela a hospitalidade. Você poderia fazer isso, né? Quer dizer, a hospitalidade, nesse sentido, ela seria um item dentro daquilo que compõe o que nós chamamos de amor. Mas, apesar disso ser verdade, porque de fato o amor é muito mais amplo do que a hospitalidade, isso está incompleto. Eu não acho que a relação entre amor e hospitalidade se dá simplesmente porque uma é um item dentro do amor. Isso não ajuda nem mesmo a entender o que o amor é e nem mesmo a entender o que a hospitalidade é. Então, aqui eu gostaria de oferecer uma definição positiva do que é a hospitalidade. Gente, esse é o ponto central dessa palestra, tá? Então, se você dormiu até aqui, acorde, por favor, e preste atenção nisso. Na verdade, gente, para mim, isso não é só meu, a hospitalidade, ela é uma qualificação do amor. A hospitalidade qualifica, ela reveste o ato de amar. É isso. Quando eu falo que qualifica, eu estou querendo dizer que quando a gente fala sobre hospitalidade, a gente transforma a nossa visão do que o amor é. É isso que eu estou falando. A hospitalidade tem esse poder de qualificar a nossa compreensão do que seja o amor. Então, a hospitalidade não é simplesmente um modo específico de expressar o amor. Não é um item dentro do amor. Mas na verdade, atenção nisso, é o paradigma do amor. Em grande medida, gente, a hospitalidade é o paradigma do amor, pois amar inclui necessariamente ser vulnerável, e não tem como definir hospitalidade sem não falar sobre vulnerabilidade. Então, eu falei várias coisas aqui, né? Gente, isso é um ponto muito importante. Eu estou querendo propor aqui que a hospitalidade é o paradigma do amor, porque ela nos ajuda a compreender o amor, já que ela qualifica o amor. E por que ela qualifica o amor? Gente, pensa nisso. Quando a gente fala sobre amor, o amor cristão é um amor que se dispõe ao risco. É um amor que necessariamente se torna vulnerável em relação ao outro. E quando a gente fala de hospitalidade, dentro do próprio conceito de hospitalidade, existe a noção de vulnerabilidade. Então vamos passar um pouco para a hospitalidade, vamos focar unicamente nisso. Talvez um modo que talvez fique mais claro é dizer assim, ó, quando a gente fala sobre hospitalidade, a gente está, ao mesmo tempo, falando sobre o amor numa outra linguagem, de um modo diferente. Então, o que é ser hospitaleiro? Ser hospitaleiro, gente, não é simplesmente amar, no sentido assim, não é simplesmente fazer caridade. Ser hospitaleiro é criar um ambiente de amor. É criar um contexto de amor, uma manjedoura, vamos colocar assim.
É como se a hospitalidade fosse um lugar. Ela tem essa conotação mesmo. É como se fosse um lugar onde o próprio amor habita. Essa é a primeira característica. A hospitalidade necessariamente é a casa, entre aspas, pode ser até uma casa física, tá? Mas entenda essa casa no sentido mais amplo. A hospitalidade é a casa do amor. Mas não só isso, precisa de uma outra característica. Não é qualquer casa, não é qualquer ambiente para que eu seja hospitaleiro. Ora, para que de fato eu consiga agir com hospitalidade, esse ambiente do amor tem que ser o meu ambiente que eu abri para o outro. É exatamente isso. Essa é a cereja do bolo, esse segundo ponto. O lugar que eu estou compartilhando tem que ser o meu lugar. Hospitalidade tem que ter essas duas coisas, tá, gente? Tem que ser um lugar onde o amor habita, e esse lugar tem que ser algo que é meu, e que eu preparei para o outro. Essa é a ideia. Então, tem que ser o seu lugar, o seu mundo necessariamente. E a sua função é levar o outro para dentro do seu mundo. Deixa eu ler essa citação aí que está no slide. Na hospitalidade, atenção nisso. Na hospitalidade, nós convidamos o outro a participar de algo de quem nós somos. O outro se torna parte da dimensão da minha existência. É quando eu compartilho a minha privacidade com o outro. Ou seja, deixando de ser algo meramente privado, né? E quando eu faço isso, eu abro o espaço do meu mundo para que ele não seja somente meu, mas para que ele seja também do outro. Vou dar um exemplo, tá? Para não ficar só em termos abstratos, teóricos. Por exemplo, você pode fazer caridade sem ser hospitaleiro. E aqui eu estou pensando caridade no sentido bem restrito. Vamos supor que você esteja, sei lá, você está passeando na rua, você vê uma pessoa passando fome, você vai lá e compra uma comida para ela. E depois você vai embora. Ali é um ato de caridade, mas não é um ato de caridade necessariamente com hospitalidade. Tem uma dimensão do amor, mas não é a dimensão do amor na sua expressão máxima. Para pensar, fazer isso é radicalmente diferente do que você pegar aquela pessoa, levar para sua casa, dar um banho nela, compartilhar a mesa com ela. Perceba que eu não estou dizendo que para ser hospitaleiro você tem que fazer exatamente esse exemplo que eu estou dando aqui. Mas perceba que qual é a diferença nesses dois exemplos? No primeiro exemplo, eu estou simplesmente entregando algo. No segundo exemplo, eu estou abrindo algo de quem eu sou e estou trazendo aquela pessoa para habitar dentro da minha realidade. O meu universo se abriu e eu trouxe ele para dentro. Hospitalidade é necessariamente isso. A hospitalidade não simplesmente comunica o amor como algo extrínseco, externo, mas traz o amor, ou na verdade, traz o outro para experimentar da sua dimensão. E isso, gente, coloca em risco, sabe quem? Você. Não tem como você prescindir, ao ser hospitaleiro, da vulnerabilidade. Não tem como. Não tem como você rejeitar o risco. Não estou dizendo, deixa eu fazer essa digressão aqui, né? Não estou dizendo que você vai ser hospitaleiro de qualquer jeito, de forma irresponsável, tá? Então, existe uma responsabilidade. Estou falando que você vai colocar todo mundo dentro da sua casa, e, sei lá, ladrão e tudo, não estou falando isso. Mas perceba, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que, mesmo que você seja responsável, você não vai conseguir controlar e diminuir ao zero os riscos e a vulnerabilidade do ato de hospitalidade. Não tem como, porque o ato de hospitalidade envolve você abrir a sua dimensão de privacidade. E isso não se mostra, atenção, gente, isso não se mostra só no ato óbvio de trazer uma pessoa para dentro da sua casa. Você pode, ao conversar com alguém, ser hospitaleiro ou não. No sentido de que, para pensar nisso, quando você está em diálogo com uma pessoa, você pode, de fato, fazer com que aquela pessoa se sinta parte daquele diálogo. Você pode conseguir passar de maneira sutil que você, de fato, está prestando atenção nela e que ela está, por assim dizer, dentro do seu diálogo.
que você de fato está ouvindo ela, que você de fato está recebendo ela. É estranho isso, mas a pessoa, ao conversar com você, seja um debate, seja uma conversa trivial sobre qualquer assunto, a pessoa pode se sentir aconchegada, confortável ou não. Isso é curioso. Então, perceba que o ato de hospitalidade envolve coisas muito sutis e pode ser aplicada para todas as dimensões da hospitalidade da nossa vida, né? Então, é nesse sentido que eu estou querendo dizer que a hospitalidade tem a capacidade de qualificar a forma do amor. Ou seja, eu não me relaciono mais com o amor como algo distante, mas eu estou trazendo a pessoa para o meu mundo, por assim dizer. É por isso que a hospitalidade é o exemplo máximo do amor, na minha opinião. É o paradigma do amor. Porque o amor envolve ser necessariamente vulnerável. Pensa aí no próprio Deus, no próprio Verbo que se encarnou e assumiu a forma de homem e morreu. Esse é o paradigma, né, do amor cristão. É daquele amor que sofre, porque de fato se coloca em disponibilidade para o outro. Gente, é por isso que quando a gente fala de hospitalidade, qual é o exemplo prático máximo que demonstra a hospitalidade? É, de fato, receber alguém em casa, né? Sempre quando a gente fala dessa virtude, vamos colocar assim, a gente pensa numa casa, num lar, num lugar onde as pessoas se sentem confortáveis. Isso não significa que a hospitalidade se esgota nesse ato, mas que, de alguma forma, essa imagem, esse exemplo concreto, expressa ao máximo isso, porque, como eu estou querendo defender aqui, a hospitalidade é um lugar, é uma manjedoura do amor. Então, o exemplo máximo disso é a moradia. Essa é, de fato, a melhor analogia que a gente pode fazer para tentar expressar o que a hospitalidade é. É a analogia da habitação. Não tem coisa melhor que isso. Eu gostaria de fazer uma citação que eu não coloquei no slide, mas eu não coloquei de propósito porque eu quero que vocês prestem muita atenção. Gente, esse livrinho aqui é fenomenal. É Vestígios da Trindade, do Peter Leithart. Tem um capítulo que ele faz algumas sugestões muito interessantes sobre hospitalidade. Ele está falando sobre o amor, mas quando ele começa a destrinchar o que o amor assume naturalmente conotações de um lugar, de uma habitação. Vamos colocar assim, o amor assume formatos de hospitalidade. Olha que interessante. Muita atenção, tá, gente? Eu vou ler pausadamente e a gente vai se deliciando ao longo da citação. Uma citação longa, mas é muito interessante. Ele diz assim, ó: para estarmos verdadeiramente disponíveis para o outro, temos de estar prontos a receber, olha a hospitalidade aí, e a dar simultaneamente. Para fazer isso, eu abro um espaço em mim onde o outro pode, atenção nisso, reivindicar. Tá vendo o risco? Tá vendo a vulnerabilidade? E é isso mesmo, tá? Quando você abre um espaço de você mesmo, o outro assume uma reivindicação sobre quem você é. E é isso que é amar, tá, gente? Ele continua. Se faço-me um lugar de habitação para o outro, ou seja, se eu me torno habitação para outros, eu estou dando a eles direitos de propriedade sobre mim, mesmo enquanto assumo direitos de propriedades nele. Sou seu e ele é meu. Numa palavra, disponibilidade é amor. E um amor a outros dentro de seu círculo imediato. Olha que interessante, vou repetir isso. O que é amor para ele? Disponibilidade é amor. E é um amor a outros dentro do meu círculo imediato. Não apenas os outros que escolhi como minha esposa ou marido. Então, isso não se aplica só àquelas pessoas que você quer, de fato, abrir a dimensão da sua vida para elas entrarem, não. A quem isso vale, gente? Vale também aos desconhecidos na rua, ao pedinte na calçada, ao cliente furioso ao telefone, ao chefe exigente, ao empregado resistente. Todos estão incluídos no círculo de minha disponibilidade.
devemos encarar circunstâncias inesperadas e mesmo aparentemente hostis, não como impedimento, atenção nisso, mas enfrentar essas circunstâncias em esperança e confiança como um lugar de habitação para a minha pessoa. Então, isso é muito interessante. O meu cotidiano, a minha vida, gente, quem eu sou, tem que ser sempre um lugar de habitação em que eu me abro para o outro, em várias circunstâncias. Cada pessoa é uma habitação potencial, é um lar para outros. Quando alguém vem à porta e bate, é educado convidá-lo. É ético, olha que interessante, faz parte da ética cristã se disponibilizar, abrir a tua vida quando você também abre a sua para eu entrar. Outras pessoas, gente, olha que interessante, outras pessoas fazem moradas em nós, quer a recebemos bem ou não. Somos quem somos por causa dos outros que nos habitam. E viver em amor significa permitirmos que essa habitação seja feita. Significa abrir nossas portas a outros e buscar também habitar neles. Gente, o Peter, sabe o que ele está sugerindo aqui? É que eu não consigo definir quem eu sou de forma individualista. Isso é algo muito interessante. A gente acostumou com isso, né? Numa sociedade profundamente individualista. A gente se define a partir unicamente de nós mesmos. A gente tenta construir uma história, uma narrativa, cujo centro de gravidade é nós. Mas o que ele está querendo dizer é que eu sou necessariamente definido nessa minha abertura em que eu faço pelo outro e nessa abertura que o outro faz para eu entrar. Existe, por assim dizer, vamos colocar assim, uma porosidade na sociedade, em que eu passo para o outro e o outro passa para mim. Continuando a citação. Nossa abertura é um ato de amor. Tornamo-nos vulneráveis aos medos das pessoas e os medos delas se tornam os nossos. Olha como o nosso eu é aberto, se expande. Nossas preocupações e nossas ansiedades se tornam também as deles. Levamos os seus fardos no mais profundo da nossa existência. E assim, dolorosamente, as nossas almas se expandem. Nós nos tornamos maior. E isso dói, gente. Mas é bom que seja assim. Aí ele vai começar, agora eu vou para uma outra parte da citação, ele vai começar a aplicar isso. Está falando assim, poxa, Dudu, isso está muito abstrato. Então, eu vou dar 3 exemplos aqui. O exemplo que ele dá dos pais em relação aos filhos, o exemplo no casamento e o exemplo da sociedade como um todo. Como é que isso funciona? Olha que interessante o que ele diz. Quando os filhos chegam à idade adulta, os pais se preocupam com os amigos que os filhos vão escolher e com as outras escolhas que eles fazem. Os pais não conseguem se isolar de seus filhos e viver em paz enquanto seus filhos tateiam sozinhos na vida. Por que os pais não conseguem se desprender daquilo que os filhos fazem? Porque os pais, de fato, os amam. E se os pais amam os filhos habitam nos pais. E devem fazê-lo porque é isso que o amor significa. Olha que interessante. No casamento, os maridos se abrem para suas esposas, se abrem nos seus projetos, sonhos e labores, e as esposas fazem o mesmo. Quer dizer, os maridos e as esposas deveriam, pelo menos, abrir-se um ao outro. Olha como tem uma interpenetração, né? E na sociedade, ele diz. Ele vai falar um pouco da família, ele está falando de esferas, né? Família, igreja, sociedade como um todo. Ele fala assim, ó, a família como um todo precisa abrir espaço para os de fora, se quiser ser saudável. Uma família que recusa contato com pessoas de fora pode parecer forte no primeiro momento, mas na verdade ela guarda disfunções. É uma família isolada, sozinha em si mesma. Então qual é a solução? A família tem que se abrir em grupos maiores, igrejas, bairros, cidades. O mesmo padrão deveria replicar-se em cada nível da sociedade. Bairros não podem se fechar
em si mesmo aos bairros vizinhos. Quando o fazem, correm o risco de se tornarem assentamentos tribais conectados apenas por uma hostilidade mútua. Gente, a citação foi grande, eu reconheço. Eu não coloquei ela aqui. Mas é porque é uma excelente citação. Quer dizer, o amor, gente, envolve necessariamente ser hospitaleiro, porque não tem como eu amar querendo preservar quem eu sou, de forma completamente independente do outro. Não tem como. O amor envolve necessariamente risco. Envolve você, vamos colocar assim, envolve você abrir a si mesmo, perdendo o controle que você tem de você. Reconhecendo que você não é completamente autônomo ao se arriscar pelo outro. Exatamente isso. Então, novamente, gente, a analogia com a casa é muito interessante. Por que quando a gente fala de hospitalidade, a gente pensa no lar? A gente pensa no ato de receber uma pessoa dentro da sua casa. Ora, porque a casa é aquele universo privado onde você é o senhor, onde você controla aquilo ali, senhor entre aspas, né? Então, o que é o ato de hospitalidade, gente? É quando você abre aquele espaço para que o outro, por exemplo, participe daquilo. E você está se arriscando ao fazer isso. Saiba disso, tá? O outro agora tem uma certa autonomia vamos colocar assim, para se satisfazer agora das suas coisas, do seu universo, da sua realidade. Tem um outro aspecto que evidencia essa analogia com o lar. E esse aspecto, gente, é um aspecto muito interessante, porque quando a gente fala que a hospitalidade ela se demonstra de forma mais clara numa casa, num lugar onde você quer estar, num lugar onde você quer habitar, aquilo que a gente chama de, a palavrinha é pequena, mas é importante, aquilo que a gente chama de lar. Quando eu digo que hospitalidade é um lar, gente, eu estou usando isso de uma maneira técnica. O que faz algo se tornar uma habitação, um lugar? Isso é muito importante. Para que eu consiga transformar um lugar em algo onde eu queira estar, eu tenho que ser intencional. Eu tenho que fazer algo que normalmente a gente não pensa muito. Eu tenho que transformar aquele contexto em algo que transcende a mera sobrevivência. Em algo que transcende a mera necessidade. Vai ficar mais claro. Para um lugar de fato se tornar aconchegante, para ser um lugar onde eu realmente queira morar, queira habitar, para que aquilo seja transformado em lar, eu tenho que adicionar naquele lugar coisas que são, atenção nisso, inúteis. Coisas que são, por assim dizer, que transcendem aquilo que é meramente prático, que transcende aquilo que é meramente utilitário. Eu vou utilizar um exemplo para que isso fique claro, gente. Mas é importante que antes de eu dar esse exemplo da amizade, eu fale isso um pouco sobre a casa. Para pensar nisso. Quando você está construindo uma casa, e aqui eu estou falando de casa literalmente, quando você coloca os tijolos, aquele lugar pode ser útil para você, por exemplo, ficar ali. Vamos supor, você construiu as paredes, você colocou a sua cama, você fez o banheiro, você colocou todas aquelas coisas necessárias para sobreviver ali. Sobreviver. Mas, curiosamente, colocar os elementos necessários para a sobrevivência de um lugar onde você vai morar ainda não é suficiente para você chamar aquilo de lar. Quando é que aquilo se torna de fato um lar, gente? É quando você adiciona um excesso. É quando você adiciona algo que transcende a mera utilidade, a mera praticidade. É quando você, por exemplo, para falar um pouco de forma mais clara, é quando você pinta a parede com cores bonitas. É quando você adiciona um quadro. É quando você coloca flores ao longo da casa. Gente, atenção. Se a sua casa, para que a sua casa seja simplesmente um lugar para você estar, ela não precisa de flores. Quer dizer, isso existe na guerra. Na guerra as pessoas têm lugares onde elas ficam. Mas se você quiser de fato revestir aquela habitação como um lugar onde você quer estar e habitar, você precisa ir para além da mera sobrevivência, para além da mera necessidade. Você precisa revestir o lugar de beleza, de coisas que podem não ser práticas, mas que são belas.
Isso que é verdadeiramente um lar, que é verdadeiramente uma habitação. Vou fazer uma analogia muito interessante que o Lewis faz no livro Quatro Amores. Eu coloquei aí a citação. Olha que interessante o que o Lewis fala sobre a amizade. A amizade tem um pouco disso que o lugar da habitação tem. A amizade é, diz o Lewis, desnecessária. Ele não está criticando a amizade ao falar isso, não, tá? Olha que interessante. Eu, qualquer pessoa, não tenho a obrigação de ser amigo de ninguém. E ninguém no mundo tem a obrigação de ser meu amigo. Não há exigências, não há sombra de necessidade. A amizade é desnecessária. Como a filosofia, como a arte, como o próprio universo, porque Deus não precisava criar o universo. Ele criou porque ele quis. A amizade não tem valor de sobrevivência. Ela é, antes, uma das coisas que dão valor à sobrevivência. Gente, eu amo essa citação. O que ele está querendo dizer é o seguinte: você pode viver a sua vida inteira sem ter um verdadeiro amigo. Mas a questão é, se você viver assim, sua vida vai ser muito chata. A sua vida vai perder beleza, vai perder alegria. Existem coisas, gente, que não podem ser reduzidas a questões pragmáticas, a praticidade, a utilidade. Existem coisas que transcendem o mero útil, a mera utilidade. Coisas que servem, na verdade, para revestir de valor, beleza, a existência. A amizade é assim, a beleza é assim. A arte, por que não? É assim. É por isso que, inclusive, alguns homens têm dificuldade de entender, né? A necessidade, por exemplo, de você revestir a casa com beleza. Porque é muito do homem a praticidade, né? O homem é muito dado ao mundo das coisas. A mulher tem um sentido da pessoa mais aguçado. Então, é muito interessante, por exemplo, quando eu e minha esposa, a gente casou, se bem que o pessoal brinca que nisso eu sou bem feminino, né? Mas deixando essa digressão, essa brincadeira de lado, uma das primeiras coisas que a Suzana, minha esposa, ela queria colocar aqui em casa, a Suzana queria muito revestir a nossa casa de objetos que não são úteis, mas que ela queria que tivesse aqui, porque são objetos bonitos. Para criar um ambiente onde, quando a pessoa chegasse aqui em casa, ela, sem saber explicar, se sentisse acomodada, aconchegada. Ela se sentisse verdadeiramente confortável. Percebe? Então, existem coisas que você tem que adicionar na realidade, na sua existência, que num primeiro momento não vai ter uma utilidade óbvia e imediata. Mas são coisas que vão dar valor àquelas questões de sobrevivência. Gente, esses valores, a amizade, a beleza, a arte, a hospitalidade, não são coisas do mundo da sobrevivência, do alimento, mas dão valor à sobrevivência. A hospitalidade é isso, gente. É você pegar o amor e transcender o amor. Essa é a ideia. Então, inclusive, é por isso que eu digo o seguinte, a hospitalidade, ela está num mundo onde ela faz parte de uma dimensão que não é uma dimensão que você consegue reduzir a questões práticas. A hospitalidade não tem muita relação com funcionalidade, com aquilo que é prático. Ela tem a ver com algo a mais, com excesso. E é por isso que eu coloquei essa citação aqui. Uma coisa muito interessante é que o cristianismo entendeu tanto isso, gente, que o cristianismo mudou a forma como as pessoas se relacionavam uns com as outras. Para pensar, se você lidar com os outros simplesmente querendo utilizar as outras pessoas como um meio para conseguir os seus próprios objetivos, você vai estar o quê? Instrumentalizando aquela pessoa. Então, se a sua relação com os outros funcionar a partir unicamente de uma base utilitarista, você está simplesmente se relacionando com os outros e com a sociedade numa base pragmática. Não, gente, eu não estou dizendo aqui que a pragmática é algo ruim, necessariamente. Mas é porque o outro eu tenho que me relacionar com o outro a partir de uma base pactual, a partir da graça. A relação que eu tenho com ele tem que ser gratuita. E isso, de fato, é o amor. É a verdadeira hospitalidade. Então, a hospitalidade, gente, ela consegue ir além do mero ato de caridade. Não é simplesmente dar algo que o outro está precisando, mas é trazer o outro
para uma realidade confortável, para habitar dentro do amor e do meu espaço de existência. A hospitalidade, nesse sentido, transcende a mera benevolência, transcende simplesmente você suprir uma necessidade biológica ou econômica do outro. A última imagem, tá? Para a gente caminhar na nossa palestra. A hospitalidade, então, é como se fosse... enfim, eu tive essa ideia hoje e eu achei ela muito boa. A hospitalidade é como se fosse um tempero do amor. Eu posso me relacionar com o amor, ou seja, com os meus deveres éticos da lei de Deus, por exemplo, simplesmente como se fosse um dever. Simplesmente como se fosse algo que eu tenho que fazer. Ou eu posso revestir essas atitudes de amor com o tempero da hospitalidade, incluindo o outro dentro de um contexto, de um lugar de habitação amorosa. Gente, quais são os princípios bíblicos por trás desse conceito de hospitalidade que eu estou trazendo? E que qualifica a noção cristã de amor? Gente, 2 conceitos, tá? Perdão, 2 princípios. Eu estou chamando aqui de princípios, na verdade, a palavra melhor seria fundamentos. Existe um fundamento criacional para a nossa tarefa de ser bons anfitriões do amor, ou seja, hospitaleiros. E existe um fundamento redentivo também. Isso é fundamental. Qual é o fundamento criacional, gente? Aqui eu cito o Igor Miguel. Eu peguei um texto dele muito legal que está na internet. É um texto que ele escreveu recentemente para falar sobre a questão do racismo. E aqui eu adaptei um pouco essa citação. O Igor vai falar o seguinte: a criação... Atenção, pense em Gênesis aqui, tá? Deus criando o mundo, Deus desenvolvendo cultura e o homem como co-criador disso. A criação é a casa que o Pai criou para hospedar todas as suas criaturas e para colocar como coroa dela todos os que foram criados à sua imagem, ou seja, o ser humano. Então, uma resposta cristã para as injustiças sempre será uma boa teologia da hospitalidade. O mundo é a casa de Deus e ninguém pode ficar fora dela. Ora, sabendo disso, nós não devemos ocupar a criação, mas devemos, na verdade, nos hospedar da criação. É diferente, é diferente. Se você reconhece que a criação divina é uma casa onde Deus está nos convidando, porque Ele é o anfitrião por excelência, logo, a nossa relação com a criação tem que ser uma relação de hospedagem. O que está por trás aqui, gente, é um princípio reformado muito importante de relação com o mundo, que é o famoso princípio da mordomia cristã. Que ideia é essa, gente, de mordomia cristã? É que a nossa relação primária com a realidade criada, seja ela a terra, seja as outras pessoas, seja o seu trabalho, o desenvolvimento cultural que você faz, ou seja, tudo aquilo que Deus fez em Gênesis, a minha relação com isso é uma relação pautada na mordomia cristã. Isso significa algumas coisas. Isso significa que eu não sou o dono último daquilo que eu tenho. Atenção, gente. Nós acreditamos, como reformados, em propriedade privada. Eu tenho as minhas coisas e o outro não pode roubar de mim. O roubo é um princípio antiético porque existem coisas que são minhas, existem coisas que são suas. Então eu tenho a minha propriedade, eu tenho os meus objetos, as minhas coisas. Mas atenção, se a gente levar a sério a mordomia cristã, em termos últimos, fundamentais, até mesmo as minhas propriedades não são ultimamente minhas, são de Deus. E a minha relação com elas não é primariamente de posse completa, mas é, na verdade, uma relação de mordomia. Eu sou responsável de forma como um mordomo pelas coisas que Deus me deu, e elas não são ultimamente completamente minhas e nem estão sob o meu controle total. Porque ultimamente isso é de Deus. Isso mostra, gente, que apesar da gente defender a propriedade privada, ela não é um bem absoluto. Até mesmo existem alguns contextos em que a propriedade privada é relativizada. Pega aí, por exemplo, no Antigo Testamento, a noção do ano de jubileu, onde algumas propriedades privadas são relativizadas em favor, por exemplo, da justiça. Mas isso também não significa, gente,
que a terra, que as coisas que são minhas, são do Estado, como, por exemplo, o comunismo pensa. Isso também é uma visão cristã que pode desenvolver uma crítica dessa visão de que tudo pertence ao Estado. Não, tudo não pertence ao Estado, porque tudo, na verdade, é de Deus. Perceba que o conceito cristão de mordomia, de que as coisas são minhas porque Deus me deu, e eu sou responsável temporariamente por elas, consegue desenvolver tanto uma crítica à noção de direita política, quanto a uma crítica à noção de esquerda política. As coisas da criação não são nem do Estado e não são nem ultimamente do indivíduo, mas são de Deus. Ou seja, tanto o indivíduo quanto o Estado possuem posses relativizadas em relação à mordomia cristã. Mas é claro, eu fiz uma digressão aqui sobre política cristã, mas só para vocês entenderem o como esse conceito é importante. E é exatamente daí que a gente tira o nosso princípio de hospitalidade. Gente, por que nós temos que ser amorosamente hospitaleiros? Por que a gente tem que revestir os nossos atos de amor com hospitalidade? Abrindo do meu universo para trazer o outro. Porque foi isso que Deus fez quando Ele criou o mundo. Ele criou um mundo que é dele e abriu esse espaço para nós. Mas atenção, o fundamento da hospitalidade não se esgota só na dimensão criacional. Existe um fundamento redentivo, salvífico para a hospitalidade cristã. Aqui eu vou direto ao ponto, tá? Isso daqui é uma característica que eu acho belíssima da teologia cristã. Pensa de forma rápida na ordem salutis. Para quem não conhece o termo, é uma categoria teológica que fala da ordem da salvação. Pensa um pouco nisso. Ou seja, em todos os atos redentivos que Deus realiza nos seus eleitos. Ora, quando Deus nos salva, e o conceito de salvação é amplo, né? Dentro da noção de salvação, você tem aí uma riqueza de conceitos que estão englobados. Você tem, por exemplo, regeneração. Deus nos regenera, nos justifica, nos santifica, nos adota, nos glorifica. Quer dizer, pensa um pouco nessa ordem salutis. Qual é o conceito dentro dessa ordem da salvação que claramente dá uma base redentiva para a importância e para o dever cristão da hospitalidade? Ora, gente, isso é muito óbvio. É a doutrina da adoção. E por que eu estou enfatizando isso? Porque isso mostra que quando Deus nos salvou, Ele não simplesmente quis nos purificar do pecado. Ele não quis simplesmente fazer uma obra em nós à distância. Não, gente. A obra salvífica de Deus ela é tão maravilhosa que ela inclui o que a gente poderia chamar de ato de hospitalidade divina da salvação. Deus decidiu ser hospitaleiro. E o que é hospitalidade? Deus decidiu abrir algo do universo dele para nos colocar lá dentro. E é isso, ultimamente, o que significa adoção. Quando nós somos adotados por Deus, isso é muito importante, o que Deus está fazendo? Ele está incluindo a nossa existência dentro da comunhão da Trindade. A teologia bíblica olha para os atos redentivos de Deus de forma trinitária, né? E a gente pode exatamente enxergar a adoção nesses termos. Ora, no poder do Espírito Santo, Deus Pai nos adota em Cristo Jesus. O que significa isso, gente? Nós somos trazidos, levados misteriosamente para dentro da comunhão da Trindade. Isso é hospitalidade. Utilizando a linguagem que está espalhada ao longo do Novo Testamento, nós nos tornamos em Cristo participantes da natureza divina. Gente, se isso não é hospitalidade, eu não sei o que é. Essa é a ideia. Ora, Deus decidiu abrir quem Ele é e incluir dentro dele, por meio de Jesus que se encarnou, toda a criação e os seus eleitos. Tá aí, gente, os dois grandes fundamentos para a hospitalidade cristã. Ora, para encerrar, a gente precisa um pouco refinar o nosso conceito de hospitalidade. Se você achou que a gente já tinha esgotado isso, você precisa ouvir um pouco esses 4 pontos aqui. Eu estou, em grande medida, trabalhando, gente, em cima de um teólogo que é o Henry Nouwen, um teólogo que eu gosto bastante. Ele tem essa obra que eu sempre indico, A Volta do Filho Pródigo, uma obra muito legal.
acessível, inclusive, de leitura, em que ele analisa o quadro famoso do Rembrandt, né? E a partir da análise que ele faz desse quadro do Filho Pródigo, ele tira uma série de compreensões sobre misericórdia, sobre amor cristão. Mas em outras obras, ele trabalha muito a noção de hospitalidade. E eu acho que ele tem muitas contribuições para que a gente consiga refinar, melhorar a nossa compreensão do que seja a hospitalidade cristã. E esses 4 pontos deles são fundamentais. O problema que ele quer resolver é o seguinte: como é que a gente faz para distinguir a hospitalidade da mera ajuda? Porque quando a gente é hospitaleiro com alguém, a gente de fato está ajudando ela. Mas, como eu já estou falando aqui há muito tempo, a hospitalidade transcende a mera ajuda, né? Você pode ser caridoso sem querer abrir do seu universo para o outro. Gente, para que nós não sejamos frios na nossa atitude de obedecer os mandamentos divinos, de obedecer os mandamentos de Deus, nos nossos atos amorosos, o Henry Nouwen vai dizer que a verdadeira hospitalidade sempre caminha junto com humildade, sempre caminha junto com, vamos colocar assim, com um tempero balanceado entre cuidado e respeito. A hospitalidade ela é o oposto da utilidade e a hospitalidade é a manjedoura da verdade. Então, se você quiser de fato se relacionar com a verdadeira hospitalidade, você tem que adicionar essas 4 características. Você tem que refinar o conceito a partir desses 4 fatores. O primeiro, gente, é óbvio, a humildade. Por que eu estou falando da humildade aqui, gente? Porque é ela que evita que a gente não se torne, por assim dizer, na nossa ajuda ao outro, a gente não se torne altivo. A gente não cria em nós um sentimento de superioridade. E atenção nisso, tá? Isso não é muito óbvio. Mas um dos problemas quando a gente começa a ajudar muitas outras pessoas é que normalmente ao fazer isso, isso pode se tornar uma tentação para que você coloque sobre o outro um sentimento de inferioridade e cresça em você uma noção de que você é superior ao outro. Isso é muito comum, tá? Quando a gente, por exemplo, se engaja em obras de misericórdia, ou quando a gente começa a aconselhar muitas pessoas. Inclusive, isso é uma tentação recorrente no ofício pastoral, que normalmente é um ofício muito dedicado à igreja, ajudar os outros. Então, para que a ajuda hospitaleira não se transforme num contexto onde você pode se achar superior ao outro, vai dizer o Henry Nouwen, a hospitalidade sempre caminha com a humildade. Essa é a primeira característica que anda junto da hospitalidade. Quer dizer, como é que você faz para que na sua ajuda você não coloque sobre o outro uma carga de culpa? Porque isso é muito comum. Na nossa ajuda, às vezes, a gente impõe sobre o outro uma culpa. A psicologia ajuda a entender isso nesses termos. Ora, vai dizer as escrituras que nós não podemos nos considerar superiores aos outros, né? Pelo contrário, o que as escrituras falam sobre isso? Que a gente tem que considerar os outros como superiores a nós mesmos. Esse é o princípio máximo da humildade, gente. É exatamente por isso, fazendo uma digressão rápida, é por isso que o amor ao próximo está vinculado ao amor a Deus. É uma das razões, tá? Por que esses 2 mandamentos estão muito próximos? Por que eles se retroalimentam? Porque quando você vai ajudar o seu próximo, você nunca pode esquecer da sua relação de criatura com o próprio Deus. Se você não se esquece do amor a Deus acima de todas as coisas, você nunca vai cair no engano de esquecer quem você de fato é. Então, 2 critérios aqui, tá? Para nunca se esquecer da questão da humildade. Primeiro, que você é pecador. Ora, se você tiver consciência do seu pecado, você nunca vai chegar na tentação de se ver como superior ao outro. E é isso que as escrituras querem a Bíblia quer sugerir, quando ela fala para a gente ver o outro como superior, ela não está simplesmente para a gente criar uma ficção e vamos colocar assim, nos desvalorizar para que a gente valorize o outro. Não se trata disso. A Bíblia está querendo ensinar para que a gente tenha posse real de quem nós somos. No final das contas, o humilde, atenção nisso, o humilde é aquele que tem posse real de quem ele é. Ou seja, que sabe que ele é profundamente afetado pelo pecado, mas não só isso.
Não é só a questão do pecado. Mesmo que o pecado nunca tivesse entrado no mundo, a humildade continuaria sendo uma virtude que a gente deveria praticar. Sabe por quê, gente? Até mesmo antes da queda, e digo mais, na eternidade, nós precisaremos sempre uns dos outros. Porque, gente, faz parte da criaturidade, faz parte do fato de que Deus nos criou como criaturas finitas, e isso nunca vai acabar, isso não é algo ruim, não foi o pecado que adicionou em nós a finitude, não, o próprio fato de nós termos sido criados faz com que a gente seja limitado. Então, quando a gente ajuda o outro, a gente precisa ter consciência de que nós também precisamos ser ajudados. A ajuda é um fator que emerge não unicamente por causa do pecado, mas por causa da nossa condição de criaturidade. Ou seja, até mesmo na eternidade, nós precisaremos um dos outros. Eu posso citar vários exemplos aqui, gente. Ora, a diversidade de dons, não é? Isso não é interessante? O outro tem um dom que eu não tenho. Então, eu tenho uma falta que só o outro consegue suprir. Isso vai continuar na eternidade. Eu vou continuar precisando da ajuda mútua entre os meus irmãos, mesmo numa condição onde o pecado vai ser extinguido. Isso, gente, nos mostra que a humildade é importante para que a gente não se relacione com a ajuda como se fosse uma imposição de inferioridade. É por isso que é problemático se relacionar com uma pessoa que nunca precisa de ajuda, né? Isso não é estranho? Já viu aquela pessoa que ajuda todo mundo, mas ela nunca se abre para ser ajudada? Por que a gente tem uma estranheza com pessoas que parecem ser completamente perfeitas? Eu não sei se você já tiver essa sensação. Normalmente eu tenho. Quando eu conheço uma pessoa que parece ser perfeita demais, aquilo me incomoda. Mas não, claro, me incomoda também porque eu sou um pecador, ok. Mas me incomoda também num outro sentido. É porque eu olho para aquela pessoa supostamente perfeitinha e eu não consigo ter uma correspondência com ela. Porque eu sei que eu não sou perfeito. E aí eu não consigo enxergar ela como alguém como eu. Então, atenção nisso, gente. Ser humilde envolve também se abrir para ser ajudado. Aqui eu faço um apelo. Você já parou para pensar nisso? Isso é um dilema do pastor. O pastor também precisa da sua ajuda. Porque como o pastor normalmente está numa posição de estar sempre ajudando, citando aqui o Vadislau, né? Quem cuida de quem está cuidando? Então saiba disso, o pastor também precisa ser cuidado. E isso não é algo ruim. Quando você estiver sendo ajudado por alguém, não se sinta inferior. Isso faz parte da forma como Deus te criou. Outra coisa, gente, que está vinculada à humildade, mas é um binômio que o Henry Nouwen trabalha, que eu acho fenomenal. Ele fala assim, ó, a hospitalidade envolve um equilíbrio entre cuidado e respeito. A hospitalidade nunca, atenção, nunca é só cuidado. O que ele está querendo dizer isso? A hospitalidade é uma forma de cuidar, é uma forma de amar que ama a pessoa, que recebe ela no seu universo, mas que ao mesmo tempo que está ajudando, respeita aquela pessoa, valoriza aquela pessoa. Novamente, considera aquela pessoa como superior a você. Isso é algo muito comum. Uma tentação comum, gente, quando você, por exemplo, vai fazer obras de misericórdia em relação a mendigos, moradores de ruas, pessoas que estão claramente vulneráveis, né? Pobres, órfãos, ou alguém que viveu uma vida de injustiça e que tem uma autoestima problemática. Enfim, sempre quando você vai lidar com pessoas assim muito traumatizadas, a tentação que surge é você enxergar aquela pessoa com menos respeito, não valorizá-la de fato como aquilo que ela é, feita à imagem e semelhança de Deus. E é curioso porque cuidar demais de uma pessoa faz com que surja em nós uma tentação de considerar aquela pessoa como inferior. Então, a forma de temperar, de evitar esse erro, é você sempre que aumentar no seu engajamento do cuidado, você também aumentar em respeito àquela pessoa que você está cuidando. Eu amo isso, gente. Eu acho isso fenomenal. Quer dizer, o binômio, o cuidado hospitaleiro, tem que estar sempre acompanhado com o respeito daquela pessoa que foi feita em imagem e semelhança de Deus. Por mais que ela, naquele momento, não pareça ser uma pessoa que mereça respeito. Mas a gente não é respeitado porque a gente merece. Nós somos respeitados porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança.
Ora, nesse sentido, gente, para o Henry Nouwen, o oposto da hospitalidade é a hostilidade. Você pode tentar obedecer à lei de Deus de forma completamente hostil. Ou você pode tentar cumprir a lei do Senhor de forma hospitaleira. O oposto da hospitalidade é a hostilidade. E aqui a gente tem que pensar seriamente nisso. Tem implicações práticas fundamentais aqui. Para pensar no seu dia a dia, tá? Não só quando você recebe uma pessoa em casa. Novamente, insisto isso. A noção de hospitalidade transcende esse ato, esse exemplo. Quando você conversa com alguém, será que a pessoa se sente recebida? Será que ela se sente, por assim dizer, acolhida verdadeiramente por você? Ou se ela, de alguma forma, experimenta uma hostilidade quando você está conversando com ela? Quando você vai tratar alguém no seu trabalho, esse tratamento é hostil ou ele é hospitaleiro? É um tratamento que tem uma intencionalidade preocupada com o outro. Isso é fundamental, fundamental. Quarto e último ponto, gente. A hospitalidade, ela é o verdadeiro lugar da verdade. E aqui eu encerro com esse texto aqui, né? Efésios 4, versículo 25 a 32. É um texto muito interessante. É desse texto e de outros na Bíblia que a gente extrai aquele princípio que a gente tem que falar a verdade. A gente não pode prescindir desse nosso dever em relação à verdade. Seja a verdade científica, seja a verdade política, seja a verdade do evangelho, por exemplo. Nós temos que falar a verdade com o nosso próximo, mas em amor. Esse é o princípio cristão, né? Falar a verdade em amor. Esse é um dos textos que mostra isso, né? Olha o versículo 25, falar a verdade cada um com o seu próximo. E aí ele vai e destrincha isso. O que significa isso? Você não pode se irar para não pecar. Você não pode furtar mais. Você tem que controlar aquilo que sai da sua boca. A sua boca, na verdade, tem que ser um lugar de edificação, onde você comunica graça às outras pessoas. E ele vai falando. Aí lá no 32, ele coloca o princípio da misericórdia, do amor. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também vos perdoou em Cristo. Por que eu estou falando isso, gente? Quando nós lembramos, e várias pessoas enfatizam isso, né? Poxa, você falou a verdade, mas você me ofendeu. Você não foi amoroso. Normalmente, quando as pessoas lembram desse princípio cristão de que a gente tem que falar a verdade em amor, elas normalmente pensam unicamente numa dimensão disso. Quer dizer, você não pode ofender a outra pessoa. Mas isso pode ser meia verdade, está incompleto ainda. Na verdade, gente, quando a Bíblia defende que o contexto adequado para falar a verdade tem que ser um contexto de hospitalidade, que inclui a virtude cristã do amor, a Bíblia fala isso também porque ela está preocupada com a verdade. Eu não sei se vocês já experimentaram isso, mas sempre quando alguém vai te dar uma informação nova que você não conhece, você tende a acreditar naquilo se a pessoa que disse para você é uma pessoa que você... Se a pessoa que disse aquilo para você é uma pessoa que você conhece. Você tem essa sensação? Nós normalmente confiamos mais em pessoas que são próximas a nós. Sei lá, vamos supor, chega uma pessoa completamente estranha e fala uma série de coisas verdadeiras para você. Você vai ficar com o pé atrás, né? Você pode até acreditar nela. Mas, curiosamente, nós temos uma disposição natural para acreditar naquilo que a gente escuta a partir de pessoas que nos são familiares, a partir de pessoas que a gente tem uma hospitalidade, uma reciprocidade maior. Quer dizer, isso não significa, gente, que a verdade só seja verdade quando for dita num contexto de hospitalidade. Não estou falando isso. A verdade ela é independente, num certo sentido, da hospitalidade. Por exemplo, a verdade sempre será verdade, independente aonde ela esteja. Pode ser o próprio diabo falando a verdade, que vai continuar sendo verdade de Deus. Mas a questão é, por que Deus criou esse mecanismo onde a verdade ela é escutada, ela é recebida, num contexto onde as pessoas se sentem mais familiares? Por que existe isso, gente? Ora, para pensar na igreja. A igreja é um lugar onde, domingo após domingo, o pastor expõe a verdade do evangelho, concorda comigo?
E a igreja, ao mesmo tempo que proclama a verdade, ela tem que ser um contexto, por excelência, de hospitalidade, de amor. Por quê, gente? Porque é exatamente num contexto de hospitalidade em que a verdade consegue falar mais alto e penetrar de forma mais intensa no coração das pessoas. Isso fica claro quando a gente pensa no evangelho. O evangelho para o pecador, para o ímpio, e vocês sabem disso. Quando o evangelho é proclamado para o ímpio, qual é a sensação imediata da carne daquele ímpio? É rejeitar o evangelho, porque ele não suporta a verdade do evangelho. A verdade do evangelho é ofensiva para o pecador. Então, para que o pecador de fato escute e receba a intensidade da mensagem da verdade do evangelho, seria bom ele ouvir isso dentro de um contexto de hospitalidade, onde ele é abraçado, onde ele é recebido a despeito de quem ele é. É por isso que no contexto eclesiástico, o evangelho consegue impactar o pecador de uma forma tal que em outro contexto aquilo não acontece. Porque em outro contexto o pecador foge imediatamente. Mas quando ele recebe a verdade, num contexto de hospitalidade, aquela verdade, ela, por assim dizer, penetra mais forte. Eu gosto muito disso, gente. Quer dizer, a gente não tem só que temperar a verdade com hospitalidade para que a verdade não ofenda tanto. Não se trata disso. Mas é para que a verdade seja mais efetiva que a gente tem que receber e proclamar essa verdade dentro de um contexto de hospitalidade. Esse é o ponto. Eu sempre quando eu falo isso, eu lembro do Tim Keller. O Tim Keller fala algo muito interessante. Ele diz assim, que no contexto da igreja local, no contexto eclesiástico, as pessoas não podem colocar nenhum impeditivo para quem está vindo de fora, para o pecador, para o ímpio. Não pode existir na igreja nenhuma barreira que impeça ele de chegar naquela comunidade, de viver aquele contexto, que, olha a exceção, que não seja a mensagem do evangelho. Eu gosto muito disso do Tim Keller. Ele fala assim, ó, a única coisa que pode ofender o pecador é o evangelho proclamado. Eu não posso impor nenhuma barreira cultural para que o pecador entre na minha igreja. Eu não posso impor nenhum costume que impeça ele, por assim dizer, de se sentir em casa naquele lugar. A única coisa que eu posso utilizar para ofender aquele pecador é a mensagem do evangelho, porque em si mesma a mensagem do evangelho já é ofensiva o suficiente para os ouvidos do pecador. Isso mostra de forma muito clara que a relação entre verdade e hospitalidade não é uma relação de conflito. Mas, na verdade, quando a hospitalidade se torna a manjedora da verdade, a verdade se torna mais poderosa ainda. Gente, eu vou encerrar aqui. Eu já passei demais, falei praticamente 1 minuto e 20 aqui, de acordo com o meu relógio. E aí eu acho que vocês podem ter algumas questões e tudo, mas era isso. Eu queria ouvi-los agora. O que vocês têm a dizer aí? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Temos alguma pergunta para o Dudu? Dudu, você falou da sua casa, né? E realmente a sua casa traz essa sensação. Eu fui lá só uma vez e traz essa sensação de hospitalidade. Aí eu queria perguntar quais são os exemplos de coisas que você e a Suzy pensaram para deixar esse ambiente com essa cara assim de, né, hospitalidade, da gente se sentir bem recebido. Cara, então, poxa, que bom, velho. Que bom que você sentiu bem recebida. E é curioso isso, assim. Tem uma sensação curiosa na hospitalidade que é assim, ó. Quando eu e a Suzana, a gente vai para um lugar, sei lá, para casa de um amigo, ou, enfim, visita sei lá, fica num hotel, alguma coisa assim, numa viagem. Quando a gente fica num lugar que é aconchegante, não necessariamente a gente enxerga de imediato por que a gente se sente aconchegado ali. Isso acontece, isso é muito comum. O sentimento de hospitalidade que a gente experimenta, ele é um sentimento indireto. Às vezes você pode perceber, às vezes você pode falar assim, eu tô aconchegado aqui, eu tô me sentindo confortável, porque
tem uma cadeira confortável, porque tá bonito e tudo. Mas às vezes você se sente bem em um lugar sem saber explicar o porquê. É porque, em grande medida, tem a ver com aquela questão da desnecessidade, né? Da hospitalidade. A hospitalidade, um ambiente de fato hospitaleiro, é um ambiente que vamos colocar assim, que te afeta de forma indireta. Mas, atenção, mas normalmente um lugar onde você se sente confortável, um lugar de hospitalidade, ele custou muito para ser daquele jeito. Então, eu quero, antes de eu responder a sua pergunta, eu quero indicar aqui, gente, uma palestra da Suzy. Se eu não me engano, essa palestra, eu acho que elas podem disponibilizar. A Suzana deu uma palestra sobre a importância do maternar. Eu acho que foi na SAF, da nossa igreja. Ou na SAF, não, perdão. No grupo de mulheres. Grupo de mulheres. Estou profetizando aqui, né? Perdão. No grupo de mulheres. E ela falou sobre a importância da maternidade, mas ela trabalhou a maternidade na lógica da família. E ela fala muito sobre hospitalidade lá, baseado no livro da Edith Schaefer, O que é Família. Então, eu recomendo que vocês escutem, tá? Eu recomendo que os homens escutem, principalmente, porque normalmente os homens são péssimos hospitaleiros, porque acham que isso é coisa de mulher, né? Um péssimo exemplo, inclusive. E aí, o ponto é o seguinte, uma das coisas que a Suzana fala nessa palestra é que para você criar um lar hospitaleiro, e aqui eu estou pensando na casa mesmo, as pessoas que vão casar, até mesmo os filhos podem contribuir isso onde eles moram, na casa dos pais, você tem que ter intencionalidade. Você tem que ser, de alguma forma, consciente disso. Demora. É que nem fazer uma obra de arte que você acha bonito. Quer dizer, aquela obra de arte teve um trabalho, teve suor ali, ele teve que ser intencional. Então, em grande medida, você não pode se relacionar com a sua casa, se você se casa, ou quem é casado e tudo, tiver um lugar, né, que é seu e tudo, você não pode pensar só em termos práticos ali. Quer dizer, eu quero, na verdade, fazer eu quero colocar um lugar, eu quero colocar um armário, mas que aquele armário, por exemplo, ele não ocupe muito espaço e que seja fácil de abrir e fechar. Tudo isso são critérios funcionais. Você tem que adicionar na sua intencionalidade da sua casa critérios que parecem ser desnecessários, mas que são profundamente necessários. Quer dizer, você tem que pensar assim, aquilo é bonito? Essa é uma pergunta boa a ser feita. Aquilo combina? Isso é interessante. Aquilo, de alguma forma, conversa, por exemplo, com o todo da casa. Hospitalidade tem a ver com um contexto amplo. Então, você tem que pensar em cada coisa como se aquilo, por assim dizer, tivesse bem encaixado nas outras. Ou seja, para que a sua casa seja uma casa onde tenha hospitalidade, você tem que ser intencional. Não tem outra forma, gente. Não acontece sem querer. Isso é difícil. Tem que pesquisar, tem que discutir muito com o marido, e o marido tem que discutir muito com a esposa. Por exemplo, aqui em casa, gente, eu e a Suzana, quando a gente estava organizando aqui, decorando e tudo, foi muita briga boa, às vezes até nem tão boa, para a gente chegar num consenso, por assim dizer, do lugar que a gente queria construir. Então, eu acho que, eu não sei se eu estou ajudando, não está sendo tão prático, né? Mas eu acho que, em grande medida, ser intencional com beleza, ser intencional com cores, flores, com objetos, com cheiros, com música, eu acho que isso transforma o lugar, né? E lidar com essas coisas como se elas não fossem simplesmente inúteis, no sentido ruim. A Suzana está me lembrando aqui, fotografias. Gente, isso é importante. Na palestra dela, ela fala sobre várias dimensões disso. Mas por que fotografias são importantes? Casa precisa ter fotografia. Porque, gente, a casa tem que transmitir pessoalidade. Então, quando você coloca, por exemplo, fotos de amigos, familiares, de momentos, você está transmitindo memória. Você está transmitindo que aquele lugar tem uma história.
que aquele lugar comunica pessoalidade, ele não é simplesmente impessoal. Gente, casa tem que ter plantas, por favor, coloquem plantas, flores na sua casa. Então, essa noção de pessoalidade é muito importante, né? Normalmente, a minha primeira dica é, quando você for pensar nos seus móveis, que você for comprar, não pense só em praticidade. Às vezes é melhor comprar algo que não é prático, mas que é mais bonito, do que comprar aquilo que é prático. Não estou dizendo que você tem que excluir a praticidade, ok? Mas o lar é mais do que a mera utilidade. É importante. Então, acho que eu iria por aí, né? Muito bom. Eu acho que a gente vai. Eu vou pedir para as pessoas mandarem as dúvidas após após a palestra, se alguém tiver mais alguma dúvida, mais por conta do horário. E aí, Dudu, eu posso te passar depois, e aí depois a gente vê uma forma da gente, sei lá, fazer uma resenha aqui online para a gente conseguir continuar a discutir esse assunto muito bom. Acredito que eu gosto que o Dudu ele fala muito, mas você parece que foi 5 minutos e a gente entendeu tudo. Então acho que é sempre muito bom ter o Dudu, né, palestrando pra gente assim, é sempre muito proveitoso. Deus abençoe, Dudu. Você pode fazer uma oração para encerrar a nossa reunião, Sim, sim. por favor? Oremos, gente. Pai querido, nós te damos graças, ó Deus, porque a tua palavra nos ensina a verdadeiramente amar e a incorporar o amor nas nossas vidas, ó Deus. Nós não queremos só praticar o amor, mas queremos ser transformados e se assemelhar ao amor. Ó Deus, nos permita, de fato, aparecer mais com Cristo, que é o exemplo máximo, por excelência, do que é o amor. Nos ajude, ó Deus, a abrirmos a nossa realidade, o nosso universo privado para o outro. Seja quem for o outro, Pai. Mas o outro que seja o vulnerável, o necessitado, o órfão, a viúva, todo aquele que precisar de nós, Pai. Nos ajude a sermos amorosos, mas a comunicarmos o amor com hospitalidade, a abrirmos a nossa existência, a nos arriscarmos, ó Deus, pelo outro. Nos ajude na nossa vida familiar a agirmos assim, na nossa igreja também, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, ó Deus, na sociedade como um todo. Que a gente possa, de fato, abrir as fronteiras da nossa existência e a incluir, ó Deus, os nossos vizinhos, seja quem ele for, Pai. E que nessa tarefa o Senhor nos transforme à semelhança de Cristo, Pai. Que da mesma forma que nós fomos criados e recebidos na Tua criação, que da mesma forma que o Senhor nos adotou, que a gente possa também receber o fraco, que a gente pode receber aquele que está sofrendo, que a gente pode receber os nossos amigos. Ó Deus, nos ajude nessa tarefa tão difícil, a de fato se sacrificar pelo outro, a se esvaziar e considerar o outro em primeiro lugar. Nos ajude, ó Deus, a criarmos jardins de hospitalidade na nossa casa, na nossa família, a criar também jardins de hospitalidade no nosso trabalho, na cidade, na praça, na política, ó Deus, como cidadãos. Pai, que o Senhor nos ajude a rechearmos esse mundo com beleza, com conforto, com inclusão, e que esse mundo, ó Deus, resplandeça de pessoalidade, resplandeça de conforto, ó Deus. Essa é a nossa oração. E que o Senhor seja glorificado nisso tudo, ó Pai. Nós pedimos também pela nossa Igreja Redenção, que nesse momento de Covid, de pandemia, que a nossa igreja possa ser hospitaleira com aqueles que estão sofrendo, com os familiares que estão com entes queridos que estão lutando com essa doença, com aqueles que perderam, ó Deus, entes queridos. Nos ajude, Pai, a irmos em amor a esses irmãos, Pai. A abrirmos os nossos dons
para que eles desfrutem desses dons, Pai. Para que a gente possa consolar aqueles que precisam ser consolados, chorar com os que choram e de fato ajudar os nossos irmãos, Pai, para que a tua igreja viva a verdadeira comunhão, a comunhão hospitaleira que compartilha tudo e todos, ó Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.